Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de biologia, hoje com o tema a molécula de DNA. Essa palavrinha, né, DNA, que eu tenho certeza que você já ouviu falar muitas vezes, até essa imagem, né, que representa o DNA, que eu tenho certeza que você já viu até nas apostilas e nos livros de biologia, mas a gente não entende bem o que ela é, o que ela faz, né, do que ela é formada, e a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Aí eu já adianto para você, pega o seu caderno para fazer anotações, porque embora seja um vídeo bem curtinho, é bastante palavra nova, é bastante conceito novo, ok? Então vamos lá. E essa sigla DNA é a sigla para ácido desoxirribonucleico. Este nome, embora assuste, né, às vezes, quando você ouve a primeira vez, precisa ser decorado e vocês vão ver que rapidinho você decora, é bem fácil, tá? Então, ácido desoxirribonucleico é um nome para a sigla DNA. E o que o DNA é? É uma macromolécula. Anota aí no seu caderno, macromolécula quer dizer uma molécula grande, né? Em comparação a outras moléculas, o DNA é uma molécula grande, por isso nós dizemos que é uma macromolécula. E é um tipo de ácido nucleico. Então, ácido nucleico, esse nucleico aqui, quer dizer que está dentro do núcleo da célula. Por isso que está aqui ácido nucleico e desoxirribonucleico, porque nucleico quer dizer dentro do núcleo da célula, ok? E esse ácido desoxirribonucleico é formado pelo que nós chamamos de nucleotídeos. Meu Deus, professora, quantas palavras novas, né? Por isso que é importante de anotar. E o que são os nucleotídeos? Os nucleotídeos são essas estruturas, claro que é uma imagem simbólica para facilitar a visualização. Esses nucleotídeos eles são formados por um fosfato, uma pentose. A pentose, pessoal, é um tipo de açúcar. E o tipo de açúcar é a desoxirribose. Então, o tipo de açúcar presente no DNA se chama desoxirribose. Então, tá aí a origem do nome, tá? Ácido desoxirribo, porque tem o açúcar desoxirribose, e nucleico, porque está dentro do núcleo das células. Beleza? Muito bem. Voltando lá. Os nucleotídeos são formados, então, por fosfato, pela desoxirribose, né? E por uma base nitrogenada. Só que essa base nitrogenada pode ser de 4 tipos diferentes. O DNA possui 4 tipos diferentes de base nitrogenadas. Nós já vamos conversar sobre elas, tá? Muito bem. Esses nucleotídeos que eu acabei de mostrar para vocês, eles são apresentados no DNA sempre em duplas, tá? Então, são sempre 2 nucleotídeos ligadinhos entre si. Eu trouxe aqui a imagem para ver se vocês facilitar a visualização de vocês, né? Então, aqui representa o nucleotídeo ligado ao nucleotídeo do outro lado. Aí embaixo, mais o nucleotídeo representando ligado ao nucleotídeo do outro lado. E assim sucessivamente até o fim da molécula de DNA, tá? E aí, essas ligações, ó, uma de cada lado, é o que faz ele ter esse formato que nós chamamos de dupla hélice, tá? Ou escada retorcida. Por quê? Porque tem os dois lados que são como se fossem os corrimões da escada, né? Então, aqui, ó, nessa imagem, esse lado, então, que seriam os corrimões da escada. E no meio, os degraus são as bases nitrogenadas, ok? Deu para enxergar mais ou menos? Muito bem. O DNA, ele é formado por milhões de pares de nucleotídeos, tá? Então, milhões de pares de nucleotídeos formam o DNA ligados por pontes de hidrogênio, mais aí um termo novo. Então, eu trouxe aqui essa imagem para ver se facilita para vocês, tá? Essa imagem aqui.
o primeiro, um nucleotídeo ligado pelo outro nucleotídeo, no outro nucleotídeo, e aqui no centro, o que é isso aqui? Pontes de hidrogênio, tá? Então, o que liga um nucleotídeo no outro são as pontes de hidrogênio. Muito bem. Aí aqui, pessoal, a imagem novamente para facilitar, de escada retorcida, vamos falar um pouquinho sobre as bases nitrogenadas, que são 4 tipos diferentes que você encontra no DNA de todas as espécies, tá? Todas as espécies de seres vivos, seja planta, seja animal, seja inseto, seja fungo, certo? Então, vamos lá. Quais são as bases? Citosina e guanina, adenina e timina. É importante guardar aqui, a citosina só se liga com a guanina, a adenina só se liga com a timina e vice-versa, tá? Guanina só se liga com citosina e timina só se liga com a adenina. Meu Deus, professora, tem que decorar isso, tá, gente? Muito importante decorar. O jeito mais fácil, assim, que eu sugiro, que fica mais fácil para compreender isso, é enxergar aqui o C e o G, os dois têm boquinha. É assim que eu decorei e assim que eu costumo falar para os alunos, que eu acho que fica mais fácil. Então, os dois que têm boquinha, o C com o G se apaixonaram, ficam ligados o tempo todo. E a adenina e timina, como são diferentes e sobraram, as duas se ligam também, certo? Então, citosina com guanina e a adenina com a timina, sempre, certo? Aí aqui nessa imagem, representado, tá, por cores, vou colocar no outro slide porque fica mais fácil de enxergar esse aqui. Então, tá lá. A adenina está representada pelo verde, a timina é representada pelo azul. Então, percebam que na imagem o verde só se liga com o azul, certo? E a guanina, representada pelo amarelo, a citosina, representada pelo vermelho. Então, amarelo e vermelho sempre se ligam, independente do lado. Amarelo, vermelho, vermelho, amarelo. Independente da posição, os dois sempre ligados. As duas, aliás, guanina e citosina sempre ligadas. E adenina e timina sempre ligados, certo? Então, esse, pessoal, é a composição da molécula do DNA. Legal, né? Muito bem. Para fechar essa aula, que é bem curtinha, as funções do DNA, tá? Que a gente fala muito. As duas principais funções. Transmissão de características, então isso a gente ouve a vida inteira, né? Tá no DNA as nossas características, tá lá um pedacinho, aliás, a organização dessas bases nitrogenadas no DNA da professora determina que ela vai ter 1,54 m de altura, certo? E assim para cada uma das minhas características e das características de todos os seres vivos. E o controle do metabolismo celular. É o DNA que coordena tudo o que acontece dentro da célula. Todas as funções que acontecem dentro dela, todas as produções de proteína. Quem coordena é o DNA, certo? Então, ele é o manda-chuva ali de dentro da célula, certo? E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Nem fiz um último slide para não ficar muito, porque já é bastante informação essa aula. Façam todas as anotações necessárias, bons estudos e um forte abraço.